Olá pessoal, esse vídeo falaremos sobre porcentagem. Vamos para a aula? Porcentagem é uma referência a toda fração ou razão cuja o denominador é igual a 100, que é substituído pelo símbolo de porcentagem. Então, como vimos na definição, toda porcentagem pode ser escrita em forma de razão. Então, escrevendo 10% em forma de razão, nós temos 10 sobre 100. Escrevendo 25% em forma de razão, nós temos 25 sobre 100. 38% em forma de razão, 38 sobre 100. O que isso quer dizer? Quanto é a nossa observação em relação ao meu total? 100. De 100, quanto eu estou observando? 25. De 100, quanto eu estou observando? 38. Então, escrevendo a nossa porcentagem em forma de fração ou em forma de razão, nós sempre temos que ter como denominador o número 100. Vejamos agora a fração irredutível da porcentagem. Nós vimos no exemplo passado que 10% nós podemos escrever na seguinte razão: 10 sobre 100. E a fração irredutível da porcentagem 10%, ou seja, 10 sobre 100, é a simplificação dessa minha razão. Então eu posso cortar esse zero com esse zero, simplificando em cima e embaixo por 10. Eu tenho 1 sobre 10. Então essa é a minha fração irredutível, é a minha fração que representa os meus 10%. 25% eu posso representar como 25 sobre 100. Então, fazendo a fração irredutível dessa minha razão, eu posso simplificar em cima e embaixo por 5. Sempre tem que ser o mesmo valor, tanto no numerador quanto no denominador. 25 dividido por 5 é igual a 5. 100 dividido por 5, 20. Ainda dá para simplificar tanto o meu numerador quanto o meu denominador por 5. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. E 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, a fração irredutível que representa 25% é 1 sobre 4. 8% eu posso escrever da forma 8 sobre 100. Então, eu consigo simplificar o meu numerador e o meu denominador por 2. 8 dividido por 2, 4. 100 dividido por 2, 50. Eu ainda consigo simplificar o meu numerador e o meu denominador por 2. 4 dividido por 2, 2. 50 dividido por 2, 25. Então, 2 sobre 25 é minha fração irredutível, porque não existe mais nenhum número em comum no qual eu consiga simplificar ou dividir o meu numerador e o meu denominador. Vejamos agora como transformar uma razão em forma de porcentagem. Observamos que no nosso denominador nós temos o número 100. Então nós podemos apresentar 12 sobre 100 da forma 12%. Como vimos, o nosso símbolo de porcentagem representa por 100. Agora, 42 sobre 100. O meu denominador, nós temos como denominador o número 100. Então podemos apresentar como 42%. Na minha letra C, nós temos uma fração irredutível. Então, 1 sobre 4 representa quantos por cento? Para a gente transformar essa fração irredutível em porcentagem, nós temos que transformar o meu denominador de modo que ele se torne 100. Qual o número que eu vou multiplicar por 4 que o meu denominador será 100? Então eu posso multiplicar 4 vezes 25. 4 vezes 25, 100. Tudo que eu fizer embaixo eu tenho que fazer em cima também. Então,
1 vezes 25 é igual a 25. Então, nós temos 25 sobre 100. Transformando essa razão em porcentagem, 25%. Então, 1 sobre 4 representa 25%. Na minha letra D, nós temos uma razão irredutível, onde o meu denominador é 25. Então, vamos multiplicar por um número, de modo que o meu denominador se torne 100. Então, vou multiplicar 25 por 4. 25 vezes 4, 100. 4 vezes 4, 16. Então, nós temos o nosso denominador 100 e podemos representar em forma de porcentagem como 16%. Transformar números decimais em porcentagem. Eu tenho 0,05, então eu vou transformar 0,05 em razão. Eu coloco 5 dividido 2 casas depois da vírgula, então é dividido por 100. Uma casa depois da vírgula dividido por 10, 2 casas depois da vírgula dividido por 100, 3 casas depois da vírgula dividido por 1000 e assim por diante. Agora nós temos 5 sobre 100, então nós vimos que eu posso representar isso como 5%. 0,27 é o mesmo que a razão de 27 sobre 100, 2 casas depois da vírgula. Então 27 sobre 100 é o mesmo que 27%, representando em porcentagem. 0,32. 0,32 é a razão de 32 sobre 100. Isso é igual a 32%. Outra forma de transformar os números decimais em porcentagem é multiplicar por 100. Então, 0,05 vezes 100 anda 2 casas para a direita, é o mesmo que 5%. 0,27 vezes 100 é o mesmo que 27%. 0,32 vezes 100 é o mesmo que 32%. Neste exemplo, foi apresentado duas formas de transformar números decimais em fração. Uma pela razão do denominador 100 e outra multiplicando o número decimal por 100. Vamos ver agora alguns exemplos envolvendo o cálculo de porcentagem. Vamos encontrar agora a porcentagem de um número. O nosso primeiro exemplo pede, determine o valor de 3% de 10.000. Juntando tudo que nós aprendemos até agora, nós sabemos que 3% pode ser representado como 3 sobre 100 e também representa em números decimais 0,03. Então, determinar o valor de 3% de 10.000 é multiplicar ou por 3 sobre 100 ou por 0,03. Primeiro vamos fazer multiplicando pela razão. Então, 3 sobre 100 vezes 10.000. Então vamos fazer a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui não aparece, mas nós temos um denominador 1. Então 3 vezes 10.000, 30.000. Dividido por 100 vezes 1, 100. Então nós podemos cancelar esse zero com esse zero com esse zero, resultando em 300. Então, 3% de 10.000 é R$300. A outra forma é multiplicar o decimal 0,03, que representa os 3%, por 10.000. 0,03 vezes 10.000. 0,03 vezes 10.000, 300. Que em reais ficaria R$300. Esse exemplo quer determinar o valor de 27% de R$ 4.917. Então, buscando os nossos conhecimentos, sabemos que 27% é igual a 27 sobre 100
que é igual a 0,27. Então vamos fazer essa multiplicação pelo meu valor do número decimal. Então vai ficar 0,27 vezes 4.917. 0,27 vezes 4.917 é igual a 1.325,59. Então, 27% de 4.917 é R$ 1.325,59. O nosso exemplo C traz o seguinte: uma loja resolveu remarcar os preços de seus produtos com um aumento percentual de 4%. Determine o novo preço de um produto que anteriormente valia R$ 300. Então o valor antigo desse produto era de R$ 300 e ele sofreu um aumento de 4%. Então o primeiro passo é descobrir quanto vale 4% de 300. Encontrando essa porcentagem, essa equivalência de 4% de 300, eu vou somar esse valor no valor antigo que era o produto. Então vamos lá, vamos começar. Então nós sabemos que 4% é igual a 4 sobre 100. Então nós queremos encontrar quanto vale 4% de 300. Vamos fazer os cálculos. 4 sobre 100 de 300. Isso é igual a 4 vezes 300, 1.200, dividido por 100. Então eu posso simplificar, cancelar esse zero com esse zero, resultando em 12. Então 4% de 300 é 12. Então o novo valor desse produto será os R$ 300 do valor antigo, mais o acréscimo de 4%, que é 12, resultando em R$ 312. Então, o valor do produto, depois de sofrer o acréscimo de 4%, custará R$ 312. Observamos que o resultado é o mesmo quando apresentamos pela forma de fração ou então pelo número decimal que representa a taxa dessa porcentagem. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então fiquem ligados que teremos mais assuntos referentes à nossa matemática elementar. E não esqueça, deixe o seu like e ative os sininhos de notificação. Aquele abraço!